Divagando encontro-lhe a tese, calei a boca em algum momento. Porém, fiquei revisando. Isso tem um monte de peças erradas e ineficientes. Mantenha uma ideia, Was. Drain teve um incidente infernal durante sua primeira defesa de teste. Mas para o Deculen original, ele era um talento que ele não podia nem ouvir pensar em recuperar. Foi uma colheita inesperada para mim, considerando que pensei que apenas Efereno cairia sob meu comando. Aquilo me deixou de bom humor sem querer, o que provavelmente foi que me fez falar sozinha em voz alta. Não era do meu feitio. Não, nem sabia o que era ser eu a essa alta. A personalidade de Deculen era autoritária. Quanto melhor era o adversário, mais desejava fazê-los curvar-se diante dele. Daí, quando um gênio se fez meu subalterno, senti uma certa alegria subir dentro de mim. No entanto, essa alegria foi rapidamente substituída por algo totalmente diferente. Minha característica Homem de Ferro fez com que meu corpo desenvolvesse sentidos hipersensíveis, permitindo-me reconhecer o segredo de Allen. Esses mesmos sentidos agora emitem uma sensação semelhante no canto da minha mente. Quem estava seguindo o volante? Não foi o Jeff. No entanto, abstive-me de agir precipitadamente. Percorrendo o interior do carro, não encontro o perigo percebido por o destino do vilão, que era como eu esperava. Afinal, se fosse um risco subir nesse carro em primeiro lugar, o radar desse atributo já teria pego. No entanto, tinha um ponto cego. O destino do vilão, indicado levando à morte, nem todo perigo. Abri a janela. O cenário que passou não era nada fora do comum. Mas quando o vento que o acompanhou entrou, foi rapidamente engolfado por uma tonalidade vermelha brilhante, cobrindo toda a estrada com ele. Além dos meus olhos esticados, uma zona sem vida. O lugar mais seguro, pelo menos nessa área aparente e desolada, era dentro do carro. Não há momento em que eu conheço a situação atual, uma mensagem pipocou. Quest inesperada. Encontro. Moeda da loja 1. Uma missão havia sido emitida. Um encontro. Sem sabre, eu sorri. Não sabia quem marcou esse encontro sem sentido. Mas vou pensar como um convite. Isso seria muito mais conveniente para mim. Olhar a pessoa no banco do motorista pelo retrovisor. Fazendo contato visual comigo, ele abriu mais o volante. Contas de suor se formavam em sua testa. Não se preocupe. Não farei nada pouco cavalheiresco. Você não é real mesmo, né? Não atendeu. Ainda deu tempo. Continuei revisando um tese. Vroom. Jerek olhou furioso para o carro de Deculen que se aproximou do longo percurso. Ele teve persegui-lo a uma distância razoável, mas ele achou frustrante, considerando que ele estava chegando de intenção assassina para o alvo deles. Por que não posso matá-lo? Perguntou Jerek. Arlus, dirigindo o carro remotamente, atendeu calmamente. Você é Jerek. Sou Jerek. Sou igual a você agora, Arlus. Puppet. Ela pisou no acelerador sem resposta. A marionete dirigindo o carro de Deculen agora era uma meia óssea implantada com cerca de 7% de sua alma. Daí, faltou saber a cabo e foi maturo e vago. No entanto, o que via, ouvia e sentia era totalmente transmitido à própria marionetista, permitindo que ela agisse como se fosse o corpo principal. Era o único jeito de fazer uma magia dela funcionar perdidamente. Um fantoche que soubesse ser. Na verdade, um fantoche não se movia animadamente. Mais exato, não teria disposição para nada. Não desempenharia suas funções adequadamente e ocasionalmente se recusaria a receber ordens. No entanto, desde que a partida da alma cobrou uma pena extremamente alta por transplantar completamente a alma em uma marionete, ela desenvolveu um método alternativo com muito cuidado. Seu fantoche morre assim que sua alma nele retorna para você? Não sabe que é algo assim. Isso é cruel. Eles não têm personalidade. Estou fazendo o sacrifício necessário. Ela riu amargamente. Ele olhou de relance para ela. Que sacrifício? Não sei mais se o atual é uma marionete ou o corpo principal. Jerek arregalou os olhos. Mesmo ela, que se acredita ser o corpo principal, pode ser apenas uma parte da alma dada a ela pelo verdadeiro Arlus, escondido em algum lugar.
Suas memórias também podem ser apenas uma farsa que o corpo principal havia manipulado e incutido dentro dela. Era a mestra da marionete perfeita, mesmo enviado uma humana imperfeita. Sendo a marionete perfeita uma humana, Arlos vivia toda a sua vida com a suspeita de que ela poderia ser uma marionete também. Eu gosto de dizer na Oni. Jerek abriu um largo sorriso. Com a palavra Oni, Arlos franziu a testa. Eu disse para você não assumir. Oni. Jerek sorriu e correu até Arlos. Com o ombro, ela empenhou o homem completamente adulto e personalidade mudado para a irmã mais nova. Oni, eu te amo muito. Não se apegue a mim. Estou dirigindo. Teve sorte de ter sido um rosto bonito para um lar. Se ele parecesse um bandido barbudo, ela já o teria matado. Oni, você é barulhenta, Zelin. Oh, Zelin. Entre todas as personalidades de Jerek, ela era a mais fácil de maniar. Mas, Oni, acho que não vou aguentar isso por muito mais tempo. Quero matar Deculen tanto quanto meu irmão. Você sabe como eu morri, certo? Já ouvi falar outras dezenas de vezes de Jerek. Em resposta à resposta dela, as sobrancelhas de Zelin franziram. Meu irmão estúpido rouba tudo. Fui eu quem pensou em todos os tópicos que poderiam usar para conversar, mas ele é quem revela todos eles. Resmungando, Zelin abaixou a cabeça de repente e agarrou a barra da calça. Logo o suficiente, ela perdeu com a voz mais baixa. Oni. Que? Sou de verdade, né? Arlo se virou para olhá-la. Bem, ela era uma marionetista e uma mestra de almas. Não foi por acaso que ela se uniu a Jerek. Não se incompleta em tentar encontrar uma resposta para isso. As numerosas pessoais de Jerek, que podem ser o resultado de uma doença mental, podem ser apenas uma parte do sou que seu corpo principal tem sido dado. Você ficará bem se não pensar nisso muito profundamente. Aquele polimorfismo era sua identidade. Viver uma vida sem saber se ele era real ou falo era bastante embaçado, e às vezes, como uma âncora em seu coração, ele arrastava todas as suas emoções para baixo, até o sombrio abismo. Tudo no mundo é assim. Se nunca pensar muito profundamente em nada, sempre estará bem. Acredita na resiliência do seu ego? Viva de forma superficial. Oni. Zelin se precipitou em excitação, mas Arlos afastou o queixo com o cotovelo. Se irrite, Jack. Shesh, como você sabia? A atuação de Zelin era excelente, mas a de Jerek não. Ela estalou a língua. Não tenho tempo para brincar. Nesse momento, ela ouviu a voz de Deculen pelos ouvidos da marionete. Um encontro, mas vou pensar nisso como um convite. A intuição daquele maldito professor era assombrosa. Na verdade, ela estava pronta para quebrar o plano quando ele percebeu que ela era uma marionete. Mas se percebeu, Jerek foi forçado a contar confiança. Isso seria ainda pior. Deculen está tomando esse encontro como um convite. Está confiante. Sério? Interessante isso. Afinal, ele lutou contra Rohaka até um empate. Também não poderia matar aquilo velho. Quando ele ficou tão forte. Não muito tempo depois, o corpo de Arlos tremeu ao ouvir Deculen dizer algo significativo. Não se preocupe. Não farei nada pouco cavalheiresco. Você não é real mesmo, né? Claro, ele pode estar dizendo isso, já que estava falando com o fantoche, mas se por alguma coisa acontecer, Deculen estava falando sobre a autenticidade de seu sou em si. O que é, Arlos? Nada. Não podia ser. Somente Deus poderia determinar a autenticidade de uma alma humana. Estamos quase lá. Seu destino já estava à vista, que era um terreno baldio longe da cidade imperial. Seu porão estava vazio sob o pretexto de estar em desenvolvimento. Estava ansiosa por isso. Há feras em sua personalidade também. Jerek. Claro. A que levantei é. Tem algum cowboy empunhando uma espingarda também. Diabos. Sorrindo, Jerek rugiu como um tigre. O carro se movia lentamente. Prédios e luzes da rua ao longo da estrada foram desaparecendo aos poucos, e em algum momento, todo o veículo afundou no porão de um terreno baldio e vazio. A escuridão preenchia o espaço desconhecido que se estendia além da janela. Pararam no meio disso.
Deculen olhou para o banco do motorista, encontrando Jeff já havia se transformado em um manequim. Foi o Arlos? Voltou a olhar pela janela, não tendo problemas em escanear seus arredores por conta de o destino do vilão. Deculen desceu do carro, se vendo no que parecia ser um estágio subterrâneo. Os passos sonoros ecoavam ao seu redor. Bom te ver. Uma voz veio da sua direita. Sem muita vigília, olhou para a direção de onde vinha. Não encontrou, permaneceu calmo. Faz tempo. Logo, um homem vestido de trevas semelhantes a capas aparecidas. Deculen o identifica assim que viu seu rosto. Zukakenami. Ele era uma personagem chamada no submundo. Oh, pare, pare. Você quer dizer não se aproxima, certo? Dando um passo à frente, reagiu ruidosamente e acenou com a mão. Foi um gesto ímpar. Não se mova mais do que isso. Apenas fica aí parado. Deculen olhou através de sua lente. Governante. Classificação. Única. Discrição. Alguém que faz política. Através do acordo, ele pode imitar os atributos imitáveis dos outros. No entanto, é limitado a atributos que são inferidores ao único, e não deve haver violência envolvida no processo de um acordo. Como o único entre as 6 serpentes a usar o submundo como sua base, ele era um nome bastante especial. O Distrito Sombrio ainda estava ao lado da potência imperial, então o riso era alto, mas ele há muito tempo havia solidificado sua influência e status com todos os tipos de subornos, ganhando o apelido de Ruler. Não seja muito sério. Vai chegar a um cara de bonito. Ele estava vestido com uma roupa aristocrática, sem escassez de casacos de cauda. Varrendo seus longos cabelos roxos para a direita, ele continuou. Eu te ofereço um acordo pacífico. Deculen ouviu silenciosamente o que tinha a dizer. Esse encontro foi um ramo lateral da missão principal de qual maneira? O altar que é suas runas. Dê-me sua interpretação. Depois de verificar sua autenticidade, eles dividirão o prêmio em sua cabeça por 2 e darão metade para você. Você receberá pelo menos 100 milhões. O que você acha? Zukaken sorriu, pedindo sua opinião. Um homem roubado apareceu ao lado dele. Você é muito arrogante, respondia Deculen. Clicando em sua língua, ele bagunçou o cabelo comprado e balançou a cabeça, exibindo sua raiva fraca. Depois olhou para ele novo. Eu te encontro. É por isso que quero resolver tão pacificamente. Não estou pedindo que você entre todos os seus direitos étnicos. Se você quiser, lançarei Rites Magic em suas runas. Dessa forma, apenas os superiores do altar seriam capazes de vê-los. Para esse fim, o mago acompanhará. Zukaken. Ele interrompeu. Se você realmente me conhece, corrija o tom da sua voz. Dentro dele ferveu uma onda de raiva distinta que distorcia seu rancor contra o Deculen. Ele achou a arrogância do professor tão irritante que ele não conseguiu mais continuar. Eu não sou o tipo de pessoa que você vê de olho. Você é um pedaço de lixo que imita um nobre. De quem você aprendeu desse jeito? A expressão de Zukaken perdureceu com suas palavras. Ele lambeu os lábios algumas vezes e depois abaixou a cabeça breve. Depois, ele pegou as costas do pescoço e riu. Você ainda é arrogante, mesmo que sua situação não esteja ideal agora. Acode. Suspirando, ele continuou. O altar pode simples abrir seu crânio, pegar seu cérebro e pegar as runas. Você não gostava disso, seria? Além disso, uma barreira apareceu quando ele estava deduzindo, envolvendo dezenas de metros de raio dos pés de Deculen. Zukaken olhou para ele fora de seu perímetro. Tenho certeza que você sabe melhor do que eu quão forte e denso é essa barreira, considerando que você é um professor mágico. Um olhar seria suficiente para saber que seria difícil quebrar. De acordo com sua reputação de lidar com Rohaka, preparei a máxima cortesia para você. A energia estranha subiu no ar, uma intenção clara de matar encheu o porão vazio no topo do devido ao aparecer de uma certa pessoa. Mesmo, vou dizer de novo, Deculen. Este não é um pedido ou sugestão. Deculen olhou para o homem ao lado do governador. Ele tentou determinar quem era, mas não conseguiu ver seu rosto. Esse é o seu namorado? Assustado, Zukaken gritou. Pare de agir, louco.
Você é uma das cobras, mas você tem medo de mim. O Ump, se eu estivesse tentando matá-lo, teria matado você mais cedo. No entanto, eu respeito o prestígio que você mais rou no submundo. Eu só quero uma solução pacífica para essa situação. Como você pode se chamar de homem quando era covarde? Ué, mostre-se. Parece que o professor Decullen se recusa a acordar. A escuridão do outro lado da barreira levantou, fazendo com que a expressão do professor ficasse fria. A figura estava exalando uma morte, em si foi uma morte. Isso é Jerek? O certo, você também o conhecimento. Ele é um cara famoso. Jerek Multipersonalidade era um monstro com poder de combater classificado entre Madman e nomeado. Na época, ele era uma massa de variáveis de morte para Decullen. Decullen sorriu. O que te faz pensar que pode controlá-lo? Eu não posso controlá-lo. Se você quebrar a barreira, ele o matará. A dos pés de Jerek, o Decullen da morte seguiu seu movimento vermelho com os olhos. E se você não aceitar minha proposta, ele quebrará a barreira e matará você. Foi bloqueado pela barreira. Foi uma dica. O destino do vilão estava dizendo a ele. Isso é estranho. Decullen analisou isso através do entendimento, aprendendo que era um tipo independente de mágica que utilizou um intermediário. Portanto, não importou quem era o lançador. Líquido funcionou apenas através desse. Isso significou que seu proprietário poderia mudar o momento qualificar. Obviamente, exigiria enormes habilidades de cálculo e tempo, mas ele tinha habilidades suficientes, e como seu tamanho era pequeno, não demoraria muito para ele calculá-lo. Ele o analisou usando entendimento, rastreou o fluxo de mana inerente a ele com a visão, reverteu o circuito e a magia e modificou seu intermediário com a bengala e o clean da Rokelok na mão. Em pouco tempo, ele havia roubado completamente a barreira. Logo depois, Decullen tirou o revólver. 6 balas já estavam carregadas nele. Oh! Que acessório maravilhoso! Que acessório maravilhoso! É um jogo de música que você pode comprar, mas não tem lugar. Não tem lugar é um lugar maravilhoso. Zukaken apenas deu de ombros. Decullen levantou a arma, visando o teto da barreira e puxou o gatilho. Ele disparou 5 balas no total. Embora não houvesse arranhões no campo de força, ele atraiu a atenção de seu alvo. Jerek, você pode me ouvir. Eu posso ouvi-lo, mas não sou Jerek. Ele respondeu. Levantando uma sobrancelha, ele perguntou: Quem é você? O Zelen. Meu irmão não vai sair. Não importa o que você faça, eu não vou deixá-lo cometer um erro aqui. Isso é fofinho. Decullen silenciosamente assentiu. Ainda assim, ele deve estar assistindo. Não importa o que você faz. Não funcionará. Ela estreitou os olhos para ele chegar e calmamente verificou a munição restante do revólver. Ele já tinha usado 5 balas. Uma bala restaurante. Ele falou indiferente, fez o cilindro da arma e girou, tornando impossível dizer quais câmaras estavam vazias. O necessário. Decullen então colocou a arma no templo, fazendo com que os olhos de Zelen se arregalassem. Era como se ele estivesse prestes a cometer suicídio. Vamos correr um jogo. Percebendo o que ele quis dizer, ela cobriu a boca. Jerek estava começando a correr desenfreado dentro de seu corpo. Zukaken simplesmente franziu a testa. O som do pino de disparo do revólver ecoou no ar. Uma vez que ele puxou o gatinho, teve uma certeza probabilística de que um projeto até aparecer em trovão e através de seu crânio e cérebro. Vou matar antes que você pode me matar. Uma câmara vazia, ou a única bala restante. Decullen apateticamente continuou. Ou você vai acordar antes que eu possa me matar. Ele olhou para Zelen com uma fortaleza inquebrável. Frenemente, Zukaken murmurou. Ei, não se deixe enganar. Esse mago deve estar fazendo algo igual de truque. Mas foi tudo em vão. Se a magia estava trabalhando ou não nesta roda russa, aqueles sensíveis à magia sabia melhor. Você vai me deixar assim, tão furioso. Ele colocou a mão do dedo no gatilho. Com o focinho descansando em seu templo, Decullen sorriu. A expressão de Zelen distorcida. O primeiro. Zelen tremeu em resposta a esse som vazio de percussão.
Eu te sortes. Ele virou o alfinete do revólver novamente, quando ela balançou a cabeça e gritou: Isso não vai funcionar. O sorriso de Decullen ainda estava em plena manifestação, desde uma das personalidades de Jerek. Zelin, certo? Zukakin acompanhou Jerek, dizendo que estava simplesmente por cortesia. Afinal, Jerek era um monstro que ninguém podia controlar. Naturalmente, uma vez que sua raiva foi incorrida, ele segmentou incondicionalmente o Decullen. Mas se sua doença mental atingisse seu pico, isso o transformaria em um lugar que nem seria capaz de diferenciar aliados e adversários. Então, a dor de se afogar era tolerável. Zelin não respondeu. Sua expressão escureceu. Decullen olhou para os pés dela e sorriu, se espalhando por toda parte, exceto para sua barreira. Talvez eles não apenas se aplicam a eles. Havia uma vez um pequeno assentamento situado em um vale rústico da montanha, na parte noroeste do Império. Abrigava cerca de 100 famílias, e Jerek nasceu e cresceu naquela vila. Quando jovem, ele levou uma vida sem gananciosa. Ele preferiu o pão de uma noite sobre os tesouros de ouro e prata e um copo de cerveja de trigo com seus amigos após o trabalho agrícola sobre carreiras e títulos. Jerek foi mais uma vez lembrado do tsunami mágico que tirou tudo. Não, a tragédia que enterrou sua aldeia ainda estava fresca em sua mente. Ele nunca poderia esquecer os gritos mortais que ecoavam incessantemente em meio a uma noite dolorosa, os gemidos frios em meio às ondas, o raio que caiu sobre suas terras, a batida estrondosa de seu coração, as peles dos afogados ficando azuis. Ondas e torrentes furiosos envolveram toda a sua vila, submergindo sua família, vizinhos, primos, amigos e amantes. A família Yuklin causou essa tragédia em nome da caça aos demônios. Todo o seu assentamento foi reduzido em um lago durante aquela noite infernal, deixando o único sobrevivente. Mas Jerek não se sentiu sozinho. Enquanto olhava para o fundo profundo do lago, sentiu uma sensação de plenitude dentro de seu corpo. As personalidades de seus 11 membros da família apareceram em sua mente. A linha Yuklin poderia ter destruído sua casa, mas as almas daqueles que ele mantinha queridas continuaram morando em seu corpo. No entanto, a dor de se afogar era tolerável. A voz de Decullen trouxe de volta a agonia do passado, obterando o raciocínio de Jerek. Dar gritos ecoaram de sua alma. Ele mais uma vez revivia seus gritos aquosos enquanto afundavam até a morte. Bastardo louco. Arlo se escondeu no escuro enquanto observava a cena. Preso na barreira, Decullen apontou a arma para o próprio templo e sorriu enquanto olhava para Jerek. Somente sua expressão desprezava e humilhou seu oponente. Segundo, ele puxou o gatilho. Nenhuma bala foi demitida, mas mana ameaçadora eclodiu do corpo de Jerek. Abra seus olhos, Jerek. Decullen constantemente o provocava. Um refém tentando tirar a própria vida foi certamente um ato ultrajante, mas funcionou contra ele. Jerek queria que ele morresse por suas mãos e suas mãos sozinhas. Por isso, ele nunca permitiria que alguém o matasse, exceto ele mesmo, nem mesmo se Decullen. Jerek chamou seu nome. Seu olhar e tom estavam cheios de mal e veneno, mas Decullen simplesmente manteve os lábios torcidos para cima enquanto encarava como um filhote inocente. Certo, o chefe da família que submersa, sua vila está bem na sua frente. O professor estava realmente disposto a morrer para garantir que os bastardos do altar não colocassem as mãos em suas runas? Arlos ficou sem escolha. Jerek, não se deixe enganar. Esse revólver é falso. Zukakin murmurou calmamente, analisando completamente Decullen com seus olhos acostumados à mágica. Vou ter que atirar para descobrir. Inabalatório, ele colocou o dedo no gatilho mais uma vez. Eu acredito na minha sorte. Ele atirou. O som de um tiro tocou, ofuscando sua confiança. Decullen caiu. Respinge de sangue por todo lugar, à medida que o som ensurdecedor se repetiu como ecos. Todo o lote ficou tão quieto, nem mesmo os sons de sua respiração podiam ser ouvidos. Zukakin e Arlo se viram perplexos. O que é isso? Ele estava morto? Essa barreira os impediu de coletar informações detalhadas sobre sua situação, mas pelo menos eles não sentiram interferência de magia ou mana. Independentemente disso, Decullen era um mago.
não um cavaleiro. Teria sido difícil para ele suportar a letalidade das balas. Seu bem-estar não era a maior preocupação deles agora. Isso não importava mais para Jerek, afinal. Bem, eu não achei que essa operação fosse fácil de qualquer maneira, Zukaken murmurou. Em sua descendência loucura, o corpo de Jerek Mana Preto cobria seu corpo como armadura e, abandonando sua humanidade para se transformar em um monstro escuro, ele começou a destruir a área ao seu redor. Todos os tipos de mágica irradiavam de sua boca, mãos e pés, permitindo que ele oblitere sua vizinhança. Os subordinados de Zukaken, os oficiais de Wizards Altar monitoram a operação, e os bonecos de Aros foram todos destruídos pela besta selvagem que Jerek se transformou. Seus chutes esmagaram a calçada, e suas unhas quebraram o teto ao meio. Como um canhão mágico, de sua boca explodiu uma respiração, um feixe de luz devastador que imbuava esse lote subterrâneo ainda mais profundo na terra. A única coisa que permaneceu intacta naquele inferno era a barreira de Deculen. Arlus, tendo escapado de seu boneco e voltou para seu corpo principal, olhou em volta do porão em silêncio. Restos de chamas continuaram a queimar na calçada esmagada. Deculen foi reduzido em um cadáver dentro da barreira, e Jerek permaneceu desgastado no meio dela. Ele não tem pulso, sem vitais. Ela olhou para o suposto refém. Seu coração e seu pulso pararam de bater. Ela suspirou e, se aproximando de Jerek, rosnou depois. Seu idiota, você me dá muito trabalho. Graças a esse maldito maníaco, todos os seus bonecos foram esmagados, deixando-a sem outra escolha a não ser usar seu corpo principal. Arlus carregou desde então. Devido à sua construção alta e magra, ele não era tão pesado. No entanto, quando ela estava prestes a sair, ela sentiu alguém se movendo para trás. Uma grotesca cheia de arrepio subiu sua coluna ao mesmo tempo, quase fazendo-a tremer. Olhando para o lado, Arlus viu um homem lentamente subindo de volta para os pés. Estou um pouco tonto. Essa voz abalou sua consciência. Deculen, seus olhos frios, como uma pedra preciosa, olhavam para ela. Arlus. Quando ele chamou o nome dela, ela instintivamente deu um passo para trás, ampliando a lacuna entre eles. Dê você a você. O que você vai fazer com ele? Matá-lo seria conveniente. Deculen respondeu calmamente, seu tom zombando dela por fazer uma pergunta que poderia ser respondida apenas pelo bom senso. Mas Arlus balançou a cabeça. Eu não vou doá-lo. Seu motivo não era tão fascinante quanto a camaradagem. Ela queria proteger Jerek simplesmente porque a existência dele era o material que ela precisava para finalmente completar seu fantoches no futuro. Deculen deu de ombros. Eu não posso ajudá-lo. A mana de Arlus tomou forma, criando uma lâmina azul que iluminava o porão, como apontava para o Deculen. Enquanto ela se preparava para o combate, ele continuou de uma maneira estranha. Só posso permitir que ele seja trazido conosco. Ela franziu a testa. Sua decisão foi baseada em lógica simples. Ele sabia que não podia derrotá-la pela força, afinal, sua cabeça estava girando também. O que você quer dizer? Vamos para casa juntos. Ele desmontou a barreira como se não fosse nada depois de Arlus, que estava carregando Jerek. O porão desabou no momento em que a barreira desapareceu, mas ele fez uma passagem com a psicocinese para eles. Ela o seguiu ceticamente. Como você sobreviveu? Você nem usou mágica. Eu tinha certeza de que seu pulso parou. Controlar meu corpo é fácil, ele respondeu vagamente. Assim que chegou acima do solo, ele imediatamente encontrou o veículo dela, um carro de luxo comparável a um Mercedes-Benz nos tempos modernos. Você está dirigindo. Coloque Jerek no porta-malas. Seguindo temporariamente suas ordens, Arlus deslizou no banco do motorista, enquanto Deculen ficou no banco de trás. Ela olhou para ele no espelho retrovisor. Sua postura, expressão e roupas permaneceram elegantes e relaxados, o que era surpreendentemente nobre para um bastardo que apenas cometeu suicídio. Vamos. Você acha que eu sou sua secretária? Ela clicou na língua quando começou a dirigir. Quando eles saíram da escuridão e atingiram a calçada suave na beira do Império, Arlus perguntou.
Está perguntando-lhe sobre a dor de se afogar, apesar de conhecer seu passado realmente algo que um humano deveria fazer. Decullen só sorriu. Ele usou o mau relacionamento entre Jerek e a família Yukline para trazer a ele o resultado que ele desejava. Não foi tão ruim quanto parecia. Kim Vogin sabia como limpar a busca de tal maneira que salvaria Jerek do terrível caos que ele teria enfrentado de outra forma. Você deixou o anel que comprou no leilão em casa. Sorrindo, Arlus assentiu. Como ele viu o corpo principal dela, ela não tinha mais nada a esconder. Vai ficar bem em você. Por alguma razão, as palavras de Decullen continuaram coçando seus nervos. Era como se houvesse um significado oculto por trás deles. Através de sua característica overave e Grace, ele deixou as pessoas ansiosas se sentiam menores. Pórnia parada. Pouco tempo depois, alguns cavaleiros bloquearam a estrada à frente deles. Quando Arlus parou o carro, um homem se aproximou. Pome sua janela e mostre sua identidade. Enquanto ele olhava para o banco do motorista, seus olhos se arregalaram, encontrando Decullen no banco de trás. Professor Decullen. Decullen assentiu, e o cavaleiro rugiu. Ele está aqui. O professor está aqui. No momento em que ele gritou, Arlus viu um homem gigantesco em pé lentamente além do para-brisa do carro. O que? Professor Decullen? O chefe da família Freiden. Tempo de Brugan Freiden. No momento em que seu físico monstruoso apareceu, o cabelo de Arlus ficou. Ele era o cavaleiro que a traumatizou há 4 anos. É assim mesmo? Baque, baque, baque. Seus passos gigantescos exigiram que outros tivessem 3 passos para corresponder à sua velocidade. Zeit se aproximou como um fantasma ou um ceifador, seus cabelos brancos acenando devido ao vento. Professor Decullen. Ele abaixou a janela do banco da frente com a mão, depois empurrou o rosto e olhou para Decullen e Arlus alternadamente. Quem é essa mulher misteriosa? Eu vim correndo quando recebi um relatório de que você havia sido sequestrado. Você estava tendo um caso o tempo todo. No momento em que ele levantou uma sobrancelha, ela sentiu seu próprio fim. Uma palavra de Decullen aqui, e sua cabeça seria esmagada como uma melancia pelo punho de Zeit. Aquele bastardo de cobra vem até aqui. Tudo o que ela podia fazer era encará-lo no espelho retrovisor e se culpar por apressadamente seguir sua vontade. Isso é um caso? Zeit perguntou. Arlus sempre contemplou se ela era um fantoche ou o corpo principal. No entanto, ela nunca esperava tão desesperadamente ser uma fantoche como fez desta vez. Decullen, no entanto, respondeu, ela não se encaixa nos meus padrões. Pronunciou algo estranho pela 2ª vez hoje. Ela é apenas um transeunte que eu conheci no caminho. Ela ouviu as palavras dele alto e claro, mas levou algum tempo para ela entendê-las. Um transeunte. Zeit pediu esclarecimentos. Sim, o carro dela passou por acaso, então pedi que ela me acompanhasse. Arlus não conseguia entender suas intenções, mas antes que ele dissesse qualquer outra coisa, ele saiu do carro. Agora que você está aqui, posso deixá-la ir. Oh, ela é uma mulher bonita. Porém, seria uma pena mandá-la embora assim. Parece que alguns de nossos cavaleiros já estão apaixonados. Nas palavras de Zeit, Arlus simplesmente sorriu amargamente. Aquele louco bastardo de 2 metros e 10 centímetros. Ei, abra o caminho. Os cavaleiros logo limparam a estrada, permitindo que ela se afastasse lentamente. Enquanto fazia, ela olhou para Decullen, que se refletiu no espelho lateral. Ele estava olhando para ela. Depois de 5 minutos, Arlus parou para o lado por um momento e olhou para o assento onde Decullen estava sentado, prendendo a respiração. Lá, ela encontrou uma carta e uma bola de cristal. Ela olhou para a carta primeiro. Você está ciente, Arlus? Embora o caos não possa saber sua forma, isso não significa que seja uma existência maligna. Angerek também deve fazer parte desse caos. Então eu o deixo para você. Encontre uma maneira melhor de lidar com ele do que matá-lo. Pense nesta bola de cristal como um elo entre você e eu. Eu acho que podemos ser bons parceiros. Enquanto ela lia a caligrafia dele, ela estreitou os olhos. O que ele quer? Naquele momento, ela finalmente se sentiu aliviada da tensão que fez com que todo o seu corpo se apertasse.
Psicologicamente, foi a primeira vez desde Zeit que alguém a empurrou até aqui. Compartilhar o mesmo espaço, um momento, com Decullen era um fardo em si. Eu não consigo descobrir esse cara. Parecia que ela estava sendo puxada para o abismo. Era como se sua dignidade aristocrática transbordante, um monstro cujo tamanho não pudesse ser estimado, estava esperando a presa com a boca aberta. Pouco tempo depois, ela encontrou um falcão empoleirado em um galho e olhando para ela. Era um espírito familiar bem feito. Ouvi dizer que houve um relatório de um sequestro. Esse cara relatou. No momento em que seus olhares se encontraram, o pássaro rapidamente voou. Argos pisou no acelerador. Meu plano era simples. Depois de reconstruir a barreira para torná-la o mais robusta possível, eu provocaria Jerek. Enquanto ele violava violentamente ao meu redor, eu escaparia. Para esse fim, coloquei minha fé no meu homem de ferro e uma técnica que enfraqueceu um pouco as balas. Eu não tinha dúvidas sobre o desempenho do primeiro, mas foi a primeira vez que aprendi o quão poderoso era um revólver. Se eu não tivesse entrado em mana muito fraca em seu focinho, eu poderia ter morrido. Eu não queria levar um tiro novamente. Depois disso, abaixei artificialmente a velocidade do meu fluxo sanguíneo usando o Homem de Ferro mais uma vez. Isso me permitiu cair em um estado de quase morte, onde meu coração pendurou tão perto de parar. Até Jerek, o urso que come homem cuja raiva o engoliu, não tocava um cadáver com muitos seres vivos ao seu redor. Você se sente atordoado ou tem dor de cabeça, professor? Já eram 8 horas. O caso em que eu estava envolvido finalmente acabou. Eu poderia finalmente desfrutar de uma manhã pacífica cheia do churear melódico de pássaros. Eu não. Eu afastei o médico que estava tentando diagnosticar minha cabeça. Eu não queria expor meu corpo ao Homem de Ferro. Ainda assim, seria melhor obter um diagnóstico adequado. Lilia Primieni disse, observando meu check-up. Atualmente, eu estava na sede do Departamento de Segurança Pública, Equilium. O vice-diretor Primieni me trouxe aqui em nome de proteção e investigação. Eu vou ficar bem em um dia. Sua Majestade também parece preocupada, considerando que ela enviou seus servos aqui. Ela deu de ombros e se afastou. Um cortesão imperial então apareceu atrás dela e me entregou uma carta selada. Primieni murmurou. Eu acho que ela gosta muito de você. Estou com ciúmes. Gosta? Enquanto eu olhava para ela, ela tossiu e evitou o meu olhar. O servo então disse, Sua Majestade quer que você o leia imediatamente. Ok. Eu quebrei o selo, encontrando apenas 2 linhas. Como alguém que se chama meu professor é sequestrado? Se isso acontecer novamente, você terá que estar preparado para ser demitido do emprego. Quando coloquei a carta no bolso, o criado falou. Além disso, de acordo com a vontade de Sua Majestade, um knight de escolta será designado para você para protegê-lo. Um cavaleiro de escolta. Sim, Sua Majestade decidiu que você é digno de ser classificado como um indivíduo importante o suficiente para receber proteção nacional pelos próximos 3 meses. Primieni ajudou a transmitir a mensagem do servo. Isso mesmo. Runa essa magia tão poderosa que muitos males os estão cobiçando. De fato, o último incidente foi um tanto previsível. Se você previu, você não teria evitado. Você não deveria sair agora. Sim, então eu vou. O cortesão imperial se curvou e saiu. Suspirei, sentindo minha cabeça de repente doer. Seria um insulto à família imperial se eu disser que não preciso disso. Isso mesmo, respondeu Primieni, fazendo-me encará-la. Estranhamente, achei cada palavra que ela pronunciava perturbadora. Eu estou indo. Se você sair agora, você se encontrará com um pouco de problemas. Não se preocupe. Eu ignorei as palavras dela e me levantei. Eu ainda me sentia um pouco tonto, mas eu me recuperaria em breve. Montando o elevador no corredor, Primieni, que me seguiu para me guiar, pressionou o botão do primeiro andar. Saindo da maquinaria e alcançando o lobby, eu rapidamente entendi o que ela quis dizer e me encontrar com um pouco de problema se saísse agora. Ah, professor, você está bem. Graças a Deus. Você não sabe o quanto eu estava preocupada. Como se atreve um covarde a fazer isso com você?
Em vez de ministros, muitos comerciantes e empreendedores se reuniram na área de recepção. Fingindo estar preocupado, eles perguntaram as informações que mais desejavam. Parecia ser conteúdo da carta do imperador Sofiem. Obrigado pela sua preocupação. Agora, todos, terei que me desculpar. Eu respondi adequadamente e saí. No estacionamento, encontrei Roy esperando com um carro novo. Mestre, você está bem. Estou bem. Não se preocupe. Isso é afortunado. Fui para o banco de trás do carro. Enquanto me sentei, notei algo estranho. O assento ao meu lado não estava vazio. Olhando para a pessoa que o ocupava, encontrei um cavaleiro de armadura leve. O que você está fazendo aqui? Eu estava no carro errado. Eu inclinei minha cabeça e o cavaleiro, sentado quieto, disse: estou em uma missão. Que missão? Só então o cavaleiro se virou para mim, seus olhos me refletindo. Eu sou o cavaleiro de escolta do professor Decullen. Julie, suas palavras me deixaram sem palavras. Naquele momento, imaginei o imperador sorrindo maliciosamente. Tudo o que eu podia fazer era suspirar. A porta do passageiro se abriu pouco tempo depois. Yeriel entrou. Estou aqui. Você pode me dizer o que aconteceu, hein? Assim que se sentou, ela parou abruptamente de falar e olhou para Julie de surpresa nos olhos. Quem é você? Yeriel. Você. Suas sobrancelhas franziam. Julie respondeu. Começando hoje, sou o professor Decullen's Scott Knight. Scott Knight? Sim. Sua Majestade atribuiu essa tarefa a mim. Não, sério, do que você está falando? O rosto de Yeriel distorcido. Yeriel pensou em perguntar o que aconteceu. Ela até pensou em perguntar se ele teve algum ferimento. No entanto, o que ocorreu sobre ela não era nada menos que uma realidade sem sentido. Olhando para ele, parecia que nada realmente aconteceu. Ela até achou engraçado como ele finalmente estava agindo como um irmão para ela. Embora ele tivesse desistido de sua posição como chefe da família, isso não significava que o relacionamento dele havia sido restaurado. De fato, neste momento, ela pensou que havia aprendido o motivo dele para fazê-lo até certo ponto. Julie. Provavelmente foi por causa dessa garota. Através do espelho retrovisor, Yeriel olhou para Julie, o cavaleiro guardando-o como uma estátua de pedra. Ela era muito sincera e séria. Às vezes, ela se perguntava como uma mulher tão maçante, rígida e experiente poderia capturar o Decullen insensível e nítido. No entanto, ela simplesmente não conseguia entender por que ele se apaixonou por ela. Desde que você é sua escolta, isso significa que você vai ficar em sua mansão também. Sim. O que? Isso a assustou. Por outro lado, em seu modo de execução oficial, Julie permaneceu sem emoção e firme. Esta é a primeira ordem emitida aos cavaleiros privados, já que Sua Majestade assumiu o trono. Essa missão permanecerá ativa por 3 meses e devemos ficar perto dele até então. Por que você tem que estar em sua mansão? Sua Majestade ordenou isso sozinha. Eu apreciaria se você pudesse me dar a menor sala. Minha casa está muito longe do meu protegido. Se eu ficasse lá, não seria capaz de determinar sua segurança. Isso é absurdo. No passado, mesmo quando perguntei se poderíamos viver juntos, você recusou apressadamente. O que é isso? Decullen rapidamente respondeu. Yeriel, fique quieto. Não somos membros da mesma família? Isso é ridículo. Ela murmurou suavemente enquanto olhava pela janela, encontrando um certo falcão no céu aparentemente circulando pelo veículo em que estavam. Esse está nos perseguindo? Nada parecia ir a favor de Yeriel naquele dia. O altar, uma sociedade secreta que visa ressuscitar o Deus que morreu nos tempos antigos, estava baseado em um santuário no meio a leste do continente, onde a nova vida não cresceu. Eles dedicaram suas vidas exclusivamente ao retorno do Deus caído, seu propósito, nunca duvidando de suas crenças e fé. Para esse fim, eles estavam dispostos a sacrificar até suas próprias vidas. Isso foi causado pelo intermediário que os uniu, um sonho. Ele caiu como uma revelação para eles um dia. Cada um dos crentes recebeu a mesma graça e mudou-se para a consecução do mesmo objetivo.
Como fanáticos do chamado de Deus, eles cultivaram uma religião orgulhosa para seu futuro advento. Deus. Foi por isso que o altar queria as runas de Deculém. A divindade deles queria o conhecimento em sua cabeça. Ele apareceu em seus sonhos e os nomeou diretamente para essa tarefa. É aquele professor que segue um caminho diferente de seu pai. No entanto, Deculém rejeitou a oferta do altar. Era uma atitude completamente diferente da cabeça do Euclide anterior. Feitos e honra. Os fatores que sua família mantinha como prioridade tinham que ter sido os dois. Não tenho certeza. Eu nem sei se ele quer monopolizar as runas. Não importa. Precisamos deles. Se aprendermos o idioma das runas, ganharemos a capacidade de nos comunicar com ele. Com esse conhecimento, era possível um serviço mais devoto, o que, por sua vez, poderia acelerar seu advento. Vamos ficar de olho no professor. Precisamos das informações que ele tem e ele não poderá se recusar a negociar para sempre. Por enquanto, entre em contato com as pessoas de sangue demoníaco. O altar achou as ações de Deculém estranhas. Eles não sabiam porque ele defendia que eles se carregavam sangue demoníaco em suas veias. Ele poderia ter feito isso por intenções humanas, mas elas não tinham como saber. Tudo o que eles podiam fazer era usar esse fato minuciosamente. Entendi. O Império já estava ciente da existência de sua organização. Os funcionários estavam felizes tomando subornos agora, mas sabiam que pensavam neles como casas no fundo. Assim, o altar sabia o que eles tinham a dizer. Defendemos as pessoas de sangue demoníaco também. Essa linha seria suficiente. O resto devia àqueles que não haviam sido engolidos pela loucura. Mansão e Euclide. Zeit, vestindo um terno, estava esperando no jardim do quintal da frente que Julie e eu viemos. Você está aqui. Ele se aproximou de nós com um sorriso. Professor Deculém, é bom vê-lo novamente. Você também, Julie. Estou em uma missão agora. Por favor, evite falar em particular. Julie deu um olhar sério ao irmão mais velho, para o qual Zeit simplesmente desviou antes de olhar para o meu carro. Voa. Isso é novo. É grande o suficiente para eu andar. Gostei do carro que você tinha antes demais, no entanto. É assim mesmo. Sim, quero dizer, esse é estranho. Seu design parece mais avançado e moderno. Talvez tenha sido porque a mão de Midas ainda não havia sido usada nela. Os 5 sentidos de Zeit poderiam claramente discernir até o mais fraco atributo. Afinal, além disso, ouvi você conhecer os membros do altar. Sua voz cresceu tão afiada quanto uma adaga, seu olhar focado como um animal. Sim, eles queriam meu conhecimento sobre as runas. O altar gradualmente se revelou ao jogador enquanto jogavam o jogo, mas os personagens nomeados já os conheciam. Alguns eram cooperativos o suficiente com eles para fazer acordos com eles e aceitar seus subornos, mas muitos, como Zeit, desprezavam essa organização com todas as fibras de seu ser. Eu sabia que eles o fariam. Não faria mal rasgar as mandíbulas com minhas mãos nuas, arrastar o intestino deles. Você vai quebrar o carro. E Ariel bateu a mão enquanto esfregava o peitoril da janela, sem saber, fazendo com que ele se afastasse rindo. Sinto muito. Às vezes esqueço a força que meu corpo segura. É por isso que os carros não podem ser usados no campo de batalha. Se eu os empurrar um pouco, eles são enviados facilmente voando. O carro não é o problema aqui. É o seu físico. Cunhada, esse carro é novo. Ainda não sou um sogro, mas sim. Voa. Quanto foi? Zeit parecia satisfeito. E Ariel respondeu, 300.000 elnes. Você quer comprar um? Se for o seu pedido, você não precisaria desenhar um bilhete numerado. Não, obrigado. Isso é caro. Ele riu, fazendo-a fazer beicinho. Mais importante, você ficará para a noite hoje também. Não, agora que confirmei que está ao altar, estou pronto aqui. Se eu ficar, posso atrapalhar o seu negócio de namoro. Ele levantou uma sobrancelha maliciosamente, para a qual Julie rosnou como um tigre enfurecido. Falando de negócios, ouvi dizer que você também começou um, Yeriel. Vamos lá, por que você teve que dizer isso? Yeriel olhou para mim.
Ela provavelmente pensou que eu não sabia sobre isso. Pelo contrário, no entanto, assim que ela iniciou o negócio, Ren e Enen imediatamente me relataram. Iriel. Suor frio formado em seu templo. Zeid coçou a parte de trás do pescoço, expressando seu constrangimento. Acho que você decidiu criá-lo sozinho, hein? Eu vou ir. Quando o urso branco gigante saiu, ela olhou para ele enquanto movia os dentes. Iriel. O tempo está bom hoje. Responda-me. Quero dizer, isso é um negócio de carro. É um pouco melhor que as carruagens. Depois de gaguejar por um momento, ela mudou sua estratégia em pouco tempo, tornando-se tão franco quanto costumava ser. O quê? É mais sofisticado, e eu pensei que seria bom ter uma fábrica em nome de nossa família. Os carros que as pessoas em Brunil fazem também são extremamente baratos. Eles vieram até mim, dizendo besteira como: eu vou te dar o carro para Deculém, mas seu carro é reservado Miss Iriel. Você pode acreditar nisso. Ela soltou um suspiro e bateu o peito. Depois olhou lentamente para o meu rosto. Então, estou dizendo que vou fazer alguns carros. Existem muitas minas nas proximidades de nossa fábrica para fornecer materiais. Vá em frente. Não sei por que você só pensou em começar isso agora. Sua mandíbula caiu naquele momento. Essa expressão dela sozinha me disse o que ela estava pensando. O negócio de manufatura é algo que apenas os seres humildes fazem. Algo assim. Há um cara adequado para esse trabalho na loja de ferragens em que investi. Vou mandar para a Deccan e farei o design hoje. Comece com isso. Uma loja de ferragens. Você. Meu. Enquanto estreou os olhos para ela, Iriel cobriu a boca. Eu vou ir, então. Ela saiu às pressas. Em resposta ao pedido de Julie para a menor sala, dei a ela a menor sala da mansão. No entanto, como era literalmente um quarto para receber os hóspedes, possuía instalações, incluindo banheiro e camarim. Você pode usar isso. É também. Esta é a menor sala que temos. Não olhe para a hospitalidade da Eucline. Eu não toleraria nada abaixo desse nível de conforto para meus convidados. Ok. Julie colocou sua bagagem na cama em silêncio. Você não me atacou como uma mulher à moda antiga. Eu sorri enquanto olhava para o que ela comprou. Nesta época em que bolsas, mochilas e até malas haviam sido inventadas, ela trouxe um pacote embrulhado em tecido. Mesmo que pareça assim, é um item mágico. É equivalente a 2, 3 malas. Comprei muito barato há 4 anos. Sua voz estava cheia de orgulho. Vendo seu sorriso, pensei que ela foi lembrada do momento em que o comprou. Eu usei minhas incríveis habilidades de negociação naquela época. O comerciante ofereceu 5.000 elnes e eu. Não estou interessado. A execução dos deveres oficiais duram 24 horas por dia. Sim, as noites são o tempo mais perigoso de cada dia. Duvido que os ataques deles parassem depois de apenas uma tentativa. Eu concordo. Mas o segundo pode ser um ano depois. Se vamos ficar juntos o ano todo, devemos nos casar. A duração oficial desta missão é de apenas 3 meses. Ela abriu o pacote enquanto evitava meus olhos. Certamente, havia algumas coisas nele. Pegue isso. Eu estendi uma bola de cristal do tamanho de uma moeda. Julie inclinou a cabeça. O que é? Uma bola de cristal ligada à barreira desta mansão. Se um intruso chegar, você será o primeiro a saber. Também é imbuído de uma função de comunicação, para que você sempre possa conversar com a equipe de segurança no porão. Existem tantas coisas incríveis neste mundo. Ela assentiu e tentou pegá-lo, mas eu o retirei antes que ela pudesse. No entanto, você é muito desajeitado. O quê? O que você quer dizer? Como estou desajeitado? As sobrancelhas de Julie franziam. Eu suavizei meus pinos de gravata dourada e os transformei em um colar. Depois o enfiei com a bola de cristal. Depois, tentei pendurá-lo em volta do pescoço dela. Surpresa! Ela fez um gesto de resistência, mas logo aceitou meus avanços assim que ouviu meu raciocínio. Você disse que perdeu o anel que eu te dei da última vez. Em vez de perdê-lo, ela provavelmente jogou fora.
Eu sorri, mas meu rosto logo endureceu. Por que eu tinha essa memória? Incomodando minha expressão, ela inclinou a cabeça sem uma palavra. Fiquei um pouco desconcertado, então apenas a bata no ombro e saí. Inclinando-se à parede do corredor, eu agitei meu cabelo. Está claro. Eu deslizei um anel no dedo de Julie, que ela não queria receber. Então, à força que parecia que eu quase quebrei o dedo. Ela apenas manteve a boca fechada durante todo o processo, mas seus olhos estavam brigando com lágrimas. Essas memórias não eram minhas, mas sentiram como se fossem. Poxa! Bati e abri a porta para o quarto dela novamente, encontrando-a no meio de descompactar. Ela olhou para mim com uma postura caída. O que? Ela deixou sua bagagem meio descompactada na cama, uma boneca de pelúcia entre eles. Quando meu olhar caiu sobre ele, Julie soltou um pouco de grito. Ela agarrou a cabeça do panda e a escondeu atrás das costas. É para Lucky. É como um Jix. Cada cavaleiro tem um. Esta é a chave para o seu quarto. Sempre o mantenha trancado. Eu posso ir sem aviso prévio. Enquanto eu lhe dei a chave, o rosto de Julie ficou vermelho, mas sua expressão permaneceu cavaleiro e solene enquanto ela recebia. Obrigado. Eu também deveria pendurar essa chave em seu pescoço. Está tudo bem. Está tudo bem. Agora saia. Julie empurrou minhas costas. Depois de ser expulso, fiquei no corredor sorrindo. Corcunda. O som da insatisfação logo perfurou meus ouvidos como agulhas. Eu me virei, encontrando Yeriel. Você está gostando muito disso. Você já não voltou. O quê? Você me disse que estaria fazendo design. Projeto. Design de carro. Certo. Siga-me. Eu balancei a cabeça e caminhei pelo corredor com ela, que continuava sussurrando para si mesma. Seu sorriso me fez sentir nojo, quase como se eu estivesse olhando para uma centopeia curva. No entanto, eu esperava que ela sorria assim com muito mais frequência. Você é barulhento. Fui à biblioteca, peguei um pedaço de papel e uma caneta tinteiro e desenhei um design baseado no meu conhecimento moderno e senso estético. Não foi de forma alguma um plano, pois eu apenas o projetei. Deixei suas peças técnicas para os nerds. Pegue. Porque existem dois. Um é um carro e o outro é um relógio. Um relógio. Por que um relógio? Ela olhou para minha cintura. Seu relógio de bolso ainda está em boas condições. Se você não está mais planejando usá-lo, posso ter. Deixe para o meu funcionário da loja de ferragens. Eles se sairão bem. Bem, então... Quando ela se virou com os desenhos nos braços, Yeriel parou. Mas posso realmente começar o negócio? Você não vai dizer algo estranho sobre isso novamente mais tarde, não é? Não. Mas se você falhar, você será enlouquecido. Quem disse que eu deixaria você? Ela me deu um olhar penetrante e depois saiu do estudo. No dia seguinte, fui trabalhar na torre e enviei meus planos para o exame final. É bem comum. Os olhos do presidente se arregalaram assim que ela olhou para os documentos. É muito diferente do seu último teste. Existe um problema com isso. Na verdade, não. Mas provavelmente não terá o mesmo efeito cascata que a última vez. Não será tão comum quanto você pensa. Ela colocou o plano na gaveta com uma expressão insatisfeita no rosto e depois retirou outro documento. Certo. Verifiquei seu primeiro projeto aprovado como chefe de planejamento e coordenação financeira. Eu vejo. Custa muito dinheiro. O fundo inicial que está pedindo é de 10 milhões de elnes, o que é louco. Isso resultará em um excelente retorno de investimento. O presidente olhou para mim com olhos um pouco estreitados, mas logo murmurou. É sua responsabilidade de qualquer maneira. E levantou-se. Bom, agora, venha comigo. Vamos dar uma olhada em Julie, seu guarda-costas. Como esperado, você já sabe. O que você quer dizer com o esperado? Os rumores já se espalharam por todo o império. Eu entrei no elevador com ela. Quando chegamos no primeiro andar, encontramos Julie esperando.
Vários knights de Freyen provavelmente também foram enviados para certos pontos ao meu redor. Knight Julie, você está linda hoje. Ela não respondeu. Expliquei o motivo ao presidente confuso. Eles não falam durante os deveres oficiais. Naquele momento, o presidente sorriu maliciosamente. É assim mesmo. Ela se virou. Ficou ao lado de Julie, depois de aquecer a boca com uma tosse. É uma Julie de um tempo. Começou a falar sem parar. Se isso aconteceu com essa missão. Até isso. É o nome de nomes. Você não se deve ao mesmo tempo que você tomou-se. Rumores. É sim a digo 22 ter agora recuperado. Este é martirizante. Eles são saienses significa que você concorda com isso. Puxa, meus ouvidos vão explodir. Eu ri silenciosamente do grito de Julie. O exame final começaria na próxima semana. Por causa disso, a atmosfera de toda a universidade, incluindo o departamento de cavaleiros, ficou extremamente tensa. A biblioteca estava cheia de pessoas e o restaurante, que costumava fechar às 21 horas, mantinha seus serviços abertos o tempo todo. Os Wizards estudaram incessantemente para autoaperfeiçoamento e para seus exames, enquanto também espreitam com a oportunidade de manter os outros sob controle de qualquer maneira. Hoje, os exames finais para a classe de Deculen Intending Pure Element seriam anunciados. O valor do exame final de uma palestra de 5 créditos foi obviamente alto. Portanto, Eferene decidiu ir para a sala de aula 30 minutos antes do anúncio. Aparentemente pensando como ela, 140 de 150 da população de classe já estavam presentes. Sentando-se, ela decidiu estudar enquanto esperava. Exatamente às 3 horas da tarde, o professor assistente Allen entrou. Ninguém poderia afirmar que ele não era o assistente do professor Deculen neste momento. Prazer em conhecê-lo. Este artigo é uma visão geral do exame final. Todos terão uma cópia. Você deve ter cuidado para não perdê-lo. Sorrindo, ele começou a entregar o documento. Que tipo de teste será desta vez? Ufa! O Efereno respirou fundo e olhou para o seu conteúdo. Assim que ela fez, ela piscou. Depois de virar, ela olhou para os outros debutantes. Foi uma reação natural. Todos eles na sala de aula estavam se comportando como Efereno. Você está demitido. O exame final começará na segunda-feira em 3 semanas. Allen os deixou com essas palavras, mas as dúvidas de Eferene permaneceram. Ela ficou ainda mais confusa desde que a professora assistente, que deveria resolver suas dúvidas, já havia saído da sala. O que é isso? Efereno murmurou, olhando para o papel. Literalmente não havia nada nele. Sylvia saiu da torre. Olhando para o jornal que recebeu, ponderou sobre isso. Não importa como ela olhasse para ele permaneceu vazio. Era apenas papel branco. Isso a deixou se perguntando o que deveria fazer com isso. O professor assistente disse-lhes para não perdê-lo, o que poderia ser uma pista em si, mas este artigo era realmente tão importante, este poderia ser o próprio teste. Enquanto caminhava em silêncio, Sylvia tropeçou no idiota estúpido atrevido nepotista. Ela estava deitada no gramado e olhando para o artigo. Segurando-o alto no céu, ela virou-o verticalmente e depois horizontalmente, os raios do sol que restavam refletidos sobre ele. Aparentemente não encontrando resposta, ela o agarrou e tremia, quase como se tivesse sido eletrocutado. Estúpido. Sylvia torceu os lábios com desprezo enquanto tentava passar por ela, mas logo teve um pensamento repentino. Devo destruir a dela? Isso pode fazer com que o Efereno seja eliminado. Esqueça. Sylvia balançou a cabeça. Não havia garantia de que rasgasse o artigo a beneficiária incondicionalmente. Mesmo se houvesse, ela nem queria pensar em fazer nada que não fosse nobre. Naquele momento, no entanto, o som do papel sendo destruído a assustou. Ela não sabia quem fez isso, mas certamente foi uma surpresa. Quando olhou para Eferene, encontrou seu papel bem cortado ao meio. Seus olhos cresceram tão largos que pareciam que estavam prestes a sair. Sylvia riu involuntariamente. Como se tentasse negar a realidade, Eferene chiou apenas com a boca aberta. Quem fez isso? Em um instante, seu comportamento se transformou no de um javali provocado.
Que tipo de... Sylvia achou seus gritos engraçados e lamentáveis. Que criança ou significa bastardo? Ela deveria saber melhor do que sentar perto da torre e exibir seu papel ao ar livre. Afinal, os bruxos eram indivíduos de sangue frio que se aprofundavam nas fraquezas de seus alvos muito mais rápidas e muito mais brutais do que qualquer outra. Suspirando, Sylvia foi até o idiota.